Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Iniciado em 1º de junho, o calendário de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 contou com 4 audiências no período da manhã. O secretário de Obras falou sobre os trabalhos da pasta. Gostaria de começar a explanação e falando um pouco da estrutura da secretaria. A secretaria ela é composta de 4 departamentos e um gabinete de secretário adjunto, no qual o Departamento de Planejamento e Projetos, a engenheira Mônica, que dirige, o Departamento de Infraestrutura, a engenheira Solange, que dirige, o Departamento de Edificações, o engenheiro Osmar, que dirige, o Departamento de Iluminação Pública, o engenheiro Elídio, que dirige. E o nosso adjunto, até a nossa última audiência passada, era o Arnaldo, hoje o Sandro está com a gente aí, somando com a gente como secretário adjunto. Hoje nós somos em torno de 207 colaboradores, 207 funcionários na Secretaria de Obras, sendo desses 170 concursados e em torno de 37 comissionados. Hoje nós temos algumas obras em andamento. Quase todas essas obras elas são oriundas de recurso federal, ora recursos da nossa própria secretaria, que ela mesma capta através de alguns programas de infraestruturas que existem disponíveis, ou recursos de secretarias parceiras, como Secretaria da Habitação, Secretaria do Meio Ambiente. Então, por exemplo, nós estamos fazendo o Piscinão da Vila Galvão, é uma obra de 22 milhões, eu acho que vocês já escutaram todas as vezes que eu vim aqui eu falar dessa obra. Essa obra ela está há quase 3 anos em andamento, nós estamos na fase agora de escavação, colocando os tirantes. Por que ela demora tanto? Porque eu dependo das liberações dos desembolsos do órgão federal. Quem dá o tom do andamento da obra, por mais anseio que nós temos de fazer rápido, é o órgão federal que libera as etapas. Estamos fazendo também a Rua Minas Gerais, um investimento de 19 milhões. Estamos na fase já concretando pavimentando o segundo quarteirão dela, e o cronograma dela anda na mesma situação. Por quê? Porque depende da liberação das etapas dos recursos. Outro ponto abordado pelo secretário foi a iluminação pública na cidade. A elétrica, a gente lançou uma licitação há um ano e pouco atrás, a gente começou a arrecadar a COSIP a partir do dia 1º de abril de 2015, começou a arrecadação da COSIP. Nós soltamos uma licitação, o município suspendeu essa licitação, depois nós corrigimos algumas coisas, aí o Tribunal de Contas, porque algumas empresas entraram com recurso, suspendeu a licitação, e eu lembro que na minha última vinda aqui, essa licitação estava suspensa, na iminência de ser liberada para a gente continuar a licitação. Foi exatamente isso que aconteceu. O Tribunal de Contas, ele autorizou, porque as empresas entraram com recurso, na época eu expliquei aos senhores que os recursos que elas entraram, foi que elas queriam que fosse feito separado a ampliação da manutenção do sistema, e operacionalmente isso não era viável, tanto é que o tribunal julgou que a prefeitura estava certa nesse sentido. O que é isso? Ampliação é onde não existe iluminação. A rua está apagada, não tem poste, não tem lâmpada. E manutenção é a lâmpada que não está acesa, né? Que ora, ou é porque ela está queimada, é porque ou foi roubado o fio, ou teve um acidente, um abarroamento e o poste caiu, coisas desse tipo. E as empresas queriam fazer separadas. O tribunal deu julgamento correto ao município e o município continuou com a licitação. A licitação andou. Eu lembro que aqui no passado eu falei para os senhores que tinham vindo mais de 39 empresas todas de grande porte que participam desses contratos no Brasil inteiro e querem ter o contrato no município. Essa licitação ela foi se afunilando para a qualificação técnica, ficou 4 empresas. Dessas 4 se qualificaram, dessas 9, desculpa, ficou 9 empresas. Dessas 9, elas se qualificaram tecnicamente, foram abertos envelopes comerciais. Quando foram abertos os envelopes comerciais, no edital existe uma cláusula, que aí, quando a doutora Cristina estiver aqui da Coordenadoria de Contratações, vocês perguntem melhor para ela, porque a minha função é operacionalizar o contrato depois de assinado. Eu estou contando isso a título de informação para poder embasar o que está acontecendo com a COSIP. Existe uma cláusula no edital que chama inexequibilidade. O que acontece? Abre-se os envelopes das 9 empresas, cada uma tem seu preço.
Aí você faz uma média aritmética, e aí quem der um preço menor do que 70% dessa média aritmética, ele é julgado como inexequível, ou seja, ele deu um preço muito baixo que a lei entende que ele não vai fazer. Muito bem. O que aconteceu? 2 empresas ficaram abaixo dessa linha. Foi um consórcio formado por uma empresa chamada Gru e uma empresa chamada Remo, porque essa linha do inexequível ela ficava na ordem, acho que de 21 milhões. Nós ofertamos as licitações por 20 milhões, né? 2 empresas ficaram fora. Aí o que acontece? A empresa que foi qualificada ganhou com 22 milhões, que é uma empresa chamada Citiluz. Lógico que essas empresas, elas estão acostumadas a dominar o mercado de iluminação no Brasil inteiro. Entraram com recurso, uma briga jurídica danada, aquela coisa toda. E aí entendeu-se que se as empresas abrissem os seus preços e declarassem que é exequível, que o município tem que aceitar, por uma questão da economicidade. Eu falo devagar porque eu não consigo falar essa palavra direito, economicidade. Então, o que aconteceu? A empresa ganhadora hoje, legalmente, é essa Remo, em torno de 19 milhões de reais. O que está faltando para a gente começar o serviço? 2 coisas. Eu já homologuei a licitação, que eu sou responsável por homologar, falta a assinatura do contrato. Está faltando 2 coisas. Existe uma ação pública de uma advogada do Paraná, que ela moveu contra o município, dizendo que o município não pode fazer a licitação, uma coisa louca. Mas ela diz isso. E aí vocês perguntem para a doutora Cristina, que ela tem os detalhes, que é ela que está respondendo isso. A doutora Cristina fala que isso é muito fácil de derrubar, uma coisa bem simples. O que o tribunal fez? O tribunal falou, siga a licitação, mas não pode assinar o contrato enquanto não tiver dirimido essa questão dessa ação civil pública. Pelo que eu estou sabendo, porque eu falo com o DCC semanalmente, porque eu quero o contrato. É a coordenadoria, ela está me corrigindo, DCC, que eu chamo de Departamento de Contratação, hoje é uma coordenadoria. Eu falo semanalmente com a coordenadoria, e ela está me falando que ela já mandou todo o arrazoado técnico, toda a justificativa de economicidade, aquela coisa toda que está só para o juiz julgar para a gente assinar o contrato. Muito bem. Com isso, com essa demora, nós conversamos a última vez em novembro aqui. O que o prefeito Sebastião Almeida determinou? Vocês bem lembram que eu falei aqui que dia 31 de janeiro de 2016, o contrato de manutenção da Bandeirantes acabaria com o município. Eles ainda empurraram esse contrato até 28 de fevereiro de 2016. O que nós fizemos? Começamos a nos estruturar no departamento de elétrica, enquanto essa licitação não sai, para começar a fazer a manutenção. Porque o que a Bandeirante fez? Ela terminou esse contrato com a gente em 28 de fevereiro, que era um aditivo do contrato, que o contrato tinha terminado em julho do ano passado, que era um contrato de 5 anos, que ela tem que se manifestar 1 ano antes, como eu expliquei para os senhores. O que acontece? Ela terminou esse contrato, esse aditivo do contrato previa que ela tinha que fazer manutenção em 13 mil pontos de energia. E o nosso pessoal de elétrica constatou que eles fizeram manutenção em torno de 8 mil a 9 mil pontos. Então tinha um saldo a fazer e eles abandonaram o contrato. Nós não tivemos dúvidas, mandamos punir. Porque para nós é muito claro, é um descumprimento de contrato. Só que aí o que acontece? Mandar punir não adianta, né? Porque o município continua apagado. Então, o município hoje, ele apaga por mês, em média, a média histórica, nós estamos fazendo essa média desde 2010, ele apaga em torno de 1.600 lâmpadas por mês. A Bandeirante consertava em torno de 800 lâmpadas por mês. Então, o que acontece? Se nós temos um parque de iluminação de 57 mil lâmpadas aproximadamente, é questão de tempo para esse parque entrar num colapso. Aí o que nós fizemos? Montamos com as nossas equipes, montamos 5 equipes de manutenção, começamos desde fevereiro a montar as atas para comprar lâmpada, comprar fiação, comprar poste, todas essas miscelâneas que são necessárias para a manutenção, com esse dinheiro da COSIP que está se arrecadando. E aí montamos as equipes. O que está faltando? A última coisa que faltou, que assinamos o contrato essa semana, foi os caminhões, porque eu preciso daqueles caminhões cestos para fazer a manutenção. Como é que eu estou fazendo a manutenção agora? Com um caminhão emprestado do trânsito à noite, do meu parceiro do trânsito, eu pego aquele caminhão dele e faço as manutenções à noite, ou com o caminhão do SAI. Então ainda está muito tupiniquim, mas a partir de semana que vem, muito provavelmente o senhor prefeito vai anunciar um programa de manutenção, porque nós vamos colocar 5 equipes, 4 noturnas e 1 diurna. Isso é muito maior do que o que a Bandeirante fazia. Então a gente entende que em muito pouco tempo a gente vai conseguir sanar a questão de manutenção.
Mas para ampliação, nós temos toda a malha da cidade que está apagada, que não tem iluminação pública. Mas para a gente fazer a ampliação, a gente depende do contrato. Por isso que é muito importante que esse contrato saia o mais rápido possível. No próximo bloco, você confere a previsão orçamentária para a Secretaria de Obras em 2017. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com os destaques do primeiro dia de audiências públicas da LDO de 2017. O secretário de Obras, Marco Antônio de Toledo, apresentou a previsão para o orçamento de 2017. Os números deverão ficar próximos dos atuais vigentes em 2016. O nosso orçamento hoje está dando em torno de 52.150.000 aproximadamente. Desses 52.150.000, 35.800.000 é COSIP, são investimentos na questão da iluminação pública. O que ele é diferente do orçamento de 2016? O orçamento diminuiu? Se eu apresentar assim para vocês, ele diminuiu, mas eu garanto que ele é igual. Por quê? Eu apresentei o de 2016, 65 milhões e pouco. 65 milhões e pouco. O que não tem aqui? A Jacopêssego, porque a Jacopêssego é um orçamentário de 2016, ela é um recurso vinculado. Nós estamos fazendo uma série de tratativas com a Caixa Econômica, que ela é oriunda de uma emenda de bancada da ex-deputada federal Janete Petá, que são 13 milhões. Nós estamos alimentando esse convênio que a Caixa fizemos algumas adequações, a Caixa estamos aguardando liberação da Caixa. Por isso que não está aqui. Se eu colocasse a Jacopêssego como ela estava o ano passado, estaria no mesmo orçamento. As outras 3 pastas que tiveram reunião na manhã de 1º de junho apresentaram as seguintes previsões orçamentárias. Secretaria de Assuntos Jurídicos, cerca de 44,5 milhões de reais. Secretaria do Trabalho, aproximadamente 19 milhões. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estima contar com um orçamento de pouco mais de 44 milhões em 2017. No próximo bloco, você acompanha mais destaques do primeiro dia de audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência.
Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para a coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. De volta com os destaques das audiências públicas da LDO de 2017. A audiência pública do IPREF durou cerca de 20 minutos. Durante a exposição, o presidente da autarquia, Miguel Choueiri, detalhou o orçamento. O IPREF, a única coisa que faz é administrar o benefício, ou seja, fazer a manutenção, calcula a folha, recebe o recurso, faz o pagamento, é isso que nós fazemos, sem que o IPREF aporte recursos, ou melhor, com o IPREF aportando recursos também. A nossa arrecadação, a arrecadação de contribuições desse grupo é integralmente utilizada no pagamento desse benefício. Então, na verdade, o município hoje, se tivéssemos continuado com a situação anterior, antes de criar de fazer essas mudanças, o município arcaria com 100% do benefício. E hoje ele arca, na verdade, apenas com a diferença entre aquelas contribuições, né? Bem, eu acho que isso como explicação inicial. Assim, vale a pena destacar também uma outra coisa, que é a taxa de administração. Que é a taxa de administração? A taxa de administração corresponde a 2% do total das folhas de pagamento de benefícios, né?
e que é desta taxa, desta arrecadação, que o IPREF faz o seu custeio. Então, todo o custeio do IPREF, todos os seus investimentos, tudo isto é feito com a taxa de administração, corresponde a esses 2%, e que eu vou estar expondo para vocês aqui também os valores que estão sendo projetados. O orçamento que nós estamos, então, prevendo para 2017, e que os valores já estamos apresentando nessa LDO, são tem um montante total, esse orçamento, de 178.471.205, distribuído da seguinte maneira. As receitas da assistência à saúde, nós prevemos 26 milhões. 26.727.565. As receitas do RPPS de Previdência, 151 milhões. Esses 151 milhões, sendo 6.882.300 correspondentes a receitas do grupo capitalizado. 29.917, quase 30 milhões, correspondente a receitas de contribuições do grupo financeiro. E 114.943.000 correspondentes à integralização da folha. Então, nós trabalhamos aqui com uma perspectiva de ter uma folha da ordem de 145 milhões. E estes 145 milhões serão cobertos em 114 milhões pelo Tesouro e 29.917 com contribuições arrecadadas pelo IPREF. Então era isso que eu me referia quando eu dizia que, na verdade, esses 145 milhões aqui, eles são integralmente responsabilidade do Tesouro. Aqui não há nenhuma parcela disso que seja responsabilidade do IPREF, porque desses servidores, nenhuma das suas contribuições foi canalizada e capitalizada no IPREF. No momento em que isso foi capitalizado pelo IPREF, é na época em que essa contribuição, aquela contribuição, quando era 8%, ela se destinava exclusivamente ao pagamento de assistência à saúde e pensões. Então não havia pagamento de aposentadorias. Quando se reestruturou, foi quando nós reestruturamos através de lei, foi esta a forma, então, que nós definimos para o custeio desses benefícios. Em tempos de mudanças políticas e uma possível crise previdenciária, Choueiri disse que o IPREF tem fôlego para honrar todos os compromissos e também afirmou que ninguém terá problemas para receber os benefícios. Vai haver uma reforma do IPREF ou não vai? Que tipo de reforma? Nós tivemos uma proposta que o Executivo enviou no ano passado para fazer uma migração dos servidores seletistas para o regime próprio de Previdência. Ali estava prevista, então, uma reforma no sentido de fazer uma ampliação dos serviços para poder atender esse afluxo de servidores. Mas, de resto, nós estamos continuamente introduzindo melhorias, até para atender às necessidades da regulamentação do Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência lançou o programa Progestão, que nos impõe uma série de obrigações, de adequações, e isso tudo nós estamos fazendo. O IPREF hoje já está na vanguarda dos RPPS em termos de organização.
A minha pergunta para o senhor foi no seguinte sentido, né, presidente? Porque a gente tem acompanhado, teve uma mudança recente no governo Dilma com relação às regras de aposentadoria, né, para quem é CLT, evidentemente, que em algum momento se encaixa aqui, mas em todo momento os novos governos que chegam falam em mexer na Previdência, em mexer na aposentadoria. Por isso que eu perguntei se aqui para Guarulhos haveria algum tipo de reforma. Se pudesse haver algum tipo de reforma, o senhor faria? O que o senhor mudaria? Acontece o seguinte, você assistiu a minha apresentação ali, eu me referi ao fato de que o nosso grupo, o Grupo do Futuro, é o capitalizado, que hoje atende a 402 servidores. Este grupo capitalizado, ele está 100% equilibrado com os níveis de contribuição que nós temos e com as atuais regras para a concessão de benefício. Então, no nosso plano capitalizado não tem necessidade de fazer nenhuma mudança. Nós não temos. O que também, se vier uma mudança a ser feita, se ocorrer uma mudança na Constituição, alguma coisa, aí nós somos obrigados a acolher. Mas o IPREF, o nosso plano hoje, não tem necessidade de mudança nenhuma. Ele está equilibrado. E hoje o IPREF tem fôlego para saldar as aposentadorias, porque muita gente tem até medo, diz, acho que eu não vou conseguir me aposentar, toda hora as regras mudam, eu tenho medo que não tenha caixa para pagar o meu salário. Hoje o IPREF tem fôlego? Quando eu estou dizendo está equilibrado, significa o seguinte, que nos estudos que nós fizemos, para você ter ideia, o último estudo que nós temos, porque o prazo para concluir os estudos de cada ano é junho do ano seguinte. Então nós ainda não concluímos o ano base 31 de dezembro de 2015. O último que nós temos é 2014 e nós fizemos projeções até 2094 e ele é plenamente equilibrado, com 80 anos de projeções naquelas bases que eu me referi aqui na apresentação, ou seja, acolhendo todos os servidores estatutários na medida em que aqueles que hoje são do grupo financeiro, ao se aposentar, serão repostos por alguém que virá para o grupo capitalizado. Então, dessa forma, ele é inteiramente equilibrado. Para a gente finalizar aqui, presidente, o senhor citou aqui o RJU, que foi uma proposta trazida aqui para a Câmara ano passado. Os servidores acabaram se revoltando com a proposta, ela não vingou, até porque prejudicaria uma parte, ajudaria a outra. Enfim, discussões podem se fazer inúmeras. Para o IPREF, mudou alguma coisa essa não aprovação do RJU? Seria bom para o IPREF? Seria ruim para o IPREF? O IPREF vinha se preparando para receber essas mudanças. Caso elas viessem, nós teríamos necessidade de ampliação do quadro, mas de resto, as mudanças estruturais, mudança de funcionamento, isso tudo nós fizemos, nos preparando. Então hoje, é por isso que eu disse que nós estamos na vanguarda hoje. Então hoje os nossos sistemas, toda a nossa área de informática, tudo isso está plenamente atualizado. Então nós não temos nenhum problema quanto a isso, estamos todos preparados. Nos preparamos para atender aquele grande grupo. Como não tem, a gente hoje atende com folga ao grupo que nós atendemos hoje. Aliás, nesse ano, nas próximas semanas, a gente deve estar, inclusive, inaugurando uma nova área de atendimento lá no IPREF, que também foi projetada para atender a todos. Então, uma nova área mais ampla, mais confortável, para atender a todos os segurados do IPREF. A Secretaria de Cultura também já apresentou o orçamento nas audiências da LDO. A previsão é de R$ 17 milhões para o ano que vem. O diretor do Conservatório Municipal, que fez as exposições, disse que a meta é manter os programas culturais que já existem na cidade. Como novidades, pretende implantar um cineclube e uma zona livre de internet no antigo prédio da Câmara Municipal, na Praça Getúlio Vargas. O secretário de Habitação, Orlando Fantasini, esteve na Câmara para audiência da pasta na LDO. O secretário se mostrou temeroso com a troca do governo federal. Segundo ele, quase toda a verba de moradias vem dos cofres federais. Se o programa Minha Casa Minha Vida não for retomado, a pasta pouco poderá fazer na cidade. O orçamento previsto para 2017 é de R$ 130 milhões. Com um orçamento de pouco mais de R$ 9 milhões, a Secretaria de Comunicação realiza cerca de 360 atendimentos por mês à imprensa. A intenção do secretário Éder Marcos Pascoal é apostar nas redes sociais e mídias próprias para economizar verbas com anúncios e publicidades. E
E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Até lá!